Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje e hoje a gente vai falar a respeito aqui do Google Tarefas. O que é o Google Tarefas? O Google Tarefas é uma ferramenta gratuita do Google, que ela faz parte das ferramentas de organização pessoal. Você vai encontrar ela junto ao Google Agenda, Google Keep, e se você tiver um Gmail, você tem acesso a ela também. Bom, a gente vai entender um pouco mais como funciona o Google Tarefas. É importante que você entenda que uma tarefa é diferente de um lembrete de uma agenda, tá? E a gente vai entender como sincronizar as suas tarefas com a sua agenda pessoal, porque eu acredito que isso vai aumentar a sua produtividade. Bom, vamos ao vídeo então? Aqui eu já estou na minha estrutura do meu Google Agenda. Você vai perceber que eu separei aqui por blocos de horário, como trabalho, almoço e trabalho novamente, tá? Então aqui são informações fictícias, só para que vocês consigam compreender a minha linha de raciocínio, falando a respeito aqui da estrutura do Google Agenda. Ah, mas cadê o tarefas? Como que eu consigo acessar? Bom, antes de mais nada, a gente vai iniciar aqui, ó. Esse e-mail é um e-mail novo, só para que vocês entendam como funciona essa estrutura. Então você tem aqui os apps, né, ou as ferramentas aqui do Google. Você tem o Google Agenda ou Calendário, dependendo da estrutura, ele aparece de forma diferente. E aí você vai entender que aqui na sua estrutura da agenda, né, ele vai aparecer as informações. Ah, mas o meu não tem isso aqui. Isso você pode estar criando aqui nessa estrutura com suas agendas, por exemplo, ó, o que eu considero vermelho, meu horário de trabalho, período da manhã. Esse tom mais clarinho aqui, eu considero trabalho, né? Esse aqui é o vermelho, no trabalho no período da manhã. O almoço aqui o verde e esse mais clarinho, né? Período da tarde. E aí você pode estar construindo essa estrutura, mas como eu aprendo a fazer essa estrutura? Eu vou deixar uma playlist fixada ali nos cards que você pode acessar, e eu estou falando a respeito de como configurar o Google Agenda e as demais estruturas, como está criando isso aqui, e aí você vai entender um pouco mais a fundo como está se organizando. No nosso vídeo de hoje a gente vai focar diretamente no Google Tarefas, só que como eu tinha falado, a gente vai relacionar ele com o Google Agenda, tá? Então, ó, a gente tem uns blocos de horários aqui, e aí a gente precisa criar as tarefas. O que são as tarefas? São aquelas informações que a gente precisa fazer em nosso horário de expediente, seria o horário de trabalho, né? Ou se você não estiver trabalhando de certa forma, você tem seus compromissos, suas tarefas diárias, né? Então a gente precisa agendar essas informações. Hoje é dia 29 e eu vou começar a agendar as informações baseada nessa estrutura aqui. Como criar uma nova tarefa? A gente vai entender esse processo de criar uma nova tarefa, mas é importante que você saiba que as tarefas, diferente de lembretes ou a sua própria agenda, é uma estrutura um pouco mais simplificada, né? Então, só separando a diferença entre essas três informações. Quando a gente define um lembrete, é algo que você pode colocar uma notificação para lembrar você de alguma informação, de algum compromisso que você tenha durante o dia. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho que fazer uma reunião às 10 horas. Então, eu posso definir como um lembrete. Um lembrete de que eu tenho uma reunião às 10 horas. Isso é um lembrete, tá? E um evento. O que é um evento? Imagina que às 10 horas eu tenho essa reunião, que eu coloquei um lembrete para me lembrar, no caso desse evento. Então, o evento é a reunião às 10 horas. E durante essa reunião, eu tenho uma pauta que eu defini. E essa pauta eu posso considerar como as tarefas que eu devo fazer. Então, por exemplo, a minha reunião, eu preciso falar a respeito de um novo produto. E esse produto, em algum momento ali, eu preciso usar um slide, eu preciso apresentar um vídeo. Então, eu posso considerar que essa especificação interna são tarefas. Então, a gente tem três elementos aqui que às vezes o pessoal acaba confundindo um com o outro aí, e aí não entende e acaba misturando tudo, né? Então, a gente tem os eventos, que é a estrutura maior, você tem um lembrete para lembrar desse evento, e aí você tem as tarefas, que é algo que você está fazendo ali no processo do dia a dia, a rotina. Eu considero que as tarefas é tudo que você precisa fazer, né? Precisa fazer durante o processo da sua organização pessoal ou no dia a dia também, tá? Então, vamos entender aqui a fundo. Bom, aqui no meu Google Agenda, na lateral direita, você tem a possibilidade de clicar aqui nessa opção
E quando você clicar, você vai perceber que ele provavelmente vai dar um bem-vindos pela primeira vez. No meu caso, aqui em cima na parte superior, eu já tenho minhas tarefas aqui pré-definidas. Então eu já tenho minhas tarefas, que é o título aqui. Eu tenho trabalho, tenho mercado, casa e reunião. Essas são informações que eu já tinha pré-definido aqui, só para mostrar para vocês. Mas no nosso caso aqui, a gente tem como criar uma nova tarefa, né? Então você tem essa opção de criar uma nova lista, que ele considera uma tarefa, que é uma lista, e você tem as sub, né? Então, como eu posso estar criando? Clicando nessa opção, para me organizar, para facilitar a visualização, como ele não tem uma formatação, eu vou definir essas informações aqui com letra maiúscula. Então, visualmente para mim, isso fica mais bonitinho, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou definir já como letra maiúscula, como eu tinha falado. Então, eu vou definir aqui importante, né? E aí eu dou um concluir aqui embaixo. Nota que ele já aparece aqui na parte superior, ó, importante. Vou criar mais uma aqui. E, por exemplo, esse aqui eu posso definir aqui como reunião. Só que aí entra um detalhe, né? Se eu já tenho trabalho, dentro do trabalho eu posso ter reuniões. Então, eu vou definir aqui como reunião. E nessa estrutura de trabalho aqui, ó, então eu já tenho aqui trabalho, mercado, casa, reunião importante e reunião. Ah, legal. Nesse caso aqui eu já tinha uma reunião. E agora, o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, não é aqui em cima, ó, ele não aparece as opções aqui em cima. Você pode clicar aqui nessa setinha e aí ele tem as opções, ó, renomear. No caso eu estou em reunião, ele vai renomear essa reunião, ó, renomear minha lista. Essa é uma opção. Ah, mas eu não quero renomear, eu quero realmente apagar. Porque eu tenho duas, né? Eu já tinha uma aqui, ó, não tinha percebido. Exemplo, tá? Então, eu posso clicar aqui e aí eu tenho como remover essa opção, ó. Nota que agora eu só tenho uma reunião. Então, essa seria uma forma de você estar criando e já definindo um pouquinho mais, tá? Então, bacana nessa primeira estrutura e a gente dá continuidade. Organizando as suas subtarefas e tarefas. Bom, o que é uma subtarefa? Você tem uma tarefa principal, que é aquele que a gente acabou de criar, com uma reunião, e dentro da reunião você tem as informações que você vai passar. Então, isso pode ser considerado como tarefas. Então, dentro da minha reunião, eu tenho minhas etapas do processo de apresentação da minha reunião. Então, isso eu posso considerar como subtarefas, tá? Então, a gente vai entender mais a fundo como criar essas subtarefas, tá? Bom, então já temos aqui as nossas tarefas criadas e, por exemplo, eu vou trabalhar nessa estrutura aqui de trabalho mesmo, né? Então, aqui dentro do meu trabalho, por exemplo, eu posso estar criando aqui, ó, observa que tem essa opção, adicionar uma tarefa, e aqui eu posso definir, por exemplo, como a palavra etapa, seria um processo que eu estiver criando, né? Então, etapa. Aqui, só para facilitar a minha organização, eu posso colocar assim, por exemplo, como eu posso colocar um número antes, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar depois, né? Acho que visualmente fica mais bonitinho. Etapa 1. Aqui eu posso colocar alguns detalhes. A data, por exemplo, já para deixar clara essa informação, e o horário também. Só que uma observação, eu vou colocar tudo para o dia 30, no caso, amanhã. Então, o horário aqui, eu vou colocar a partir das 8 horas da manhã. Por quê? É o horário que eu entro aqui, ó, tá no expediente. Então, essa informação aqui é relevante. Posso colocar para repetir, não vou colocar e dar um OK. Então, essa minha primeira etapa, você vai perceber que automaticamente ela já aparece nesse bloco aqui de horários, que seria dentro do meu horário de trabalho. Às 8 horas da manhã, eu tenho essa primeira etapa. E aí entra um ponto importante, ó. Posso clicar aqui, ó, adicionar uma próxima etapa. Exemplo aqui. Da mesma forma, não vou colocar detalhes, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, amanhã mesmo, só para ficar igual, e aí eu vou colocar aqui às 8h30, então às 8h30 ele vai ficar um pouquinho mais abaixo, né, ó. E aí vou colocar da mesma forma, ó. Ele demora alguns segundinhos aqui para sincronizar, ó, mas as etapas estão aqui. Então, o que acontece? Dentro da minha estrutura de trabalho, eu posso estar organizando todo o detalhe aqui das informações. Só que aí entra um ponto bastante importante, que visualmente é importante que essas informações ela tenham uma relação com o que você vai fazer. Senão você não vai lembrar dessas informações depois. Então, dentro de cada uma dessas listas aqui, você pode estar criando suas subtarefas, que eu acho que é o ponto bastante importante aqui. Como configurar os detalhes de uma tarefa?
Os detalhes de uma tarefa, ele vem desde as informações, que é o nome da própria tarefa, a definição de configurações como o detalhamento da tarefa, o que vai ser feito, como link, se você vai adicionar, a data e horário da tarefa, e se ela vai se repetir, mas vamos colocar em prática isso lá na tarefas. Aqui em tarefas a gente tinha criado essas etapas, mas eu vou fazer de forma diferente. Para essa informação ficar claro, eu vou definir isso aqui como reunião. Por que reunião? Essa opção de reunião aqui, eu vou definir isso para hoje e vou criar isso aqui de uma forma mais organizada e como a gente pode detalhar essa informação. Então já temos a opção de reunião e vou definir isso aqui como aulas, né? Aula, né? Porque eu vou considerar separadamente aqui, então vai ser só aula. E essa aula, eu preciso saber do que se trata essa aula. Então, nesse meu caso aqui, eu vou colocar de Windows. E que horas, que dia, né? Começa aqui como dia. Que dia que vai ser essa aula? Vai ser hoje mesmo. O horário, eu vou começar aqui a partir das 9 e dou um OK. E aí vou criando, vou adicionar uma lista um pouco mais extensa aqui, tá? Então, aula, Word, mesmo dia, vou definir aqui, por exemplo, às 10 e dou um OK. E aí vou adicionando essa informação. Aula, Excel, vou colocar uma maiúscula para ficar certinho. Hoje mesmo, às 11 e dou um OK. Observam bastante informação, um detalhe, a gente tem às 9, às 10 e às 11. E tem um ponto bastante importante, a palavra aula que eu considerei lá em cima, aqui no meu bloco de horários aqui, que seria o meu horário de trabalho, eu tenho aula às 9, tenho aula às 10 e tenho aula às 11. E entra um ponto importante, eu posso voltar aqui em cima, reorganizar essas informações, né? Eu consigo editar elas, né? Posso mudar o dia. Então eu quero que essa informação se repita. Eu quero que ela se repita para quantos dias? A cada um dia. Um dia da semana, mês, ano. O horário que eu quero que ela se repita, por exemplo, eu quero que ela se repita amanhã. Então essa mesma informação, no mesmo horário, na verdade que eu posso marcar o mesmo horário, essa primeira aula aqui é às 9, né? Então eu posso considerar que ela vai se repetir às 9 também. E aí eu dou um OK. E aí, eu já estou falando aqui que ela vai se repetir, todos os dias aqui. Eu posso limitar isso, né? Eu posso tirar essa informação, não quero parar de repetir. Então essa informação aqui eu já não quero que aconteça. Ele vai aparecer só o dia realmente que eu defini aqui. Posso voltar lá e configurar de forma diferente também. Além dessa informação, eu posso aqui, pegar essa informação por aqui mesmo, e mover ela, Nota que ela já moveu a informação, Você consegue navegar aqui, além de navegar pelo mesmo horário, você consegue navegar pelo mesmo dia e aí você avança também, Você define o horário que você quer, Ele pula de 15 em 15 aqui, Uma forma mais organizada. Mas se você precisar movimentar, você pode clicar aqui e editar por aqui mesmo, né? Então é uma forma organizada de você montar as suas tarefas e colocar as suas subtarefas e as suas configurações. Por aqui mesmo você consegue movimentar também, definir, colocar em uma outra posição. E aí é o ponto-chave aqui das suas tarefas, né? O que você pode estar fazendo? Imagina que essas aulas já passaram, por exemplo, essa de hoje, essa primeira aula aqui. Nessa primeira aula foi concluída. Então você tem a aula das 9 aqui de Windows, vou lá, marco um checkzinho nela. Quando eu marquei aqui esse item, ele desce aqui, ele vem aqui para concluídas, né? E nessa opção de concluídas, ele mostra aqui que você pode excluir ou, não, na verdade essa aula não passou ainda. Aí você desmarca aqui e ele volta aqui. Então, essa opção de você marcar, né? Você marcar aqui seria a forma de você se organizar e de acordo com o que você vai fazendo, executando as suas tarefas, você pode estar marcando como concluído. Então, vai marcando aqui, e todas elas vão saindo. Ponto importante, elas aparecem aqui para você apagar, concluir, realmente finalizar, tirar da sua estrutura de tarefas. Além disso, você pode retornar elas aqui. E essa que você marcou, ela fica marcada aqui, fica riscada. Então, significa que você concluiu. Bom, essa é a estrutura principal aqui do Google Tarefas. A gente aprendeu aqui como se organizar usando não só o Google Tarefas, mas o Google Agenda.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Caso vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal. Se vocês acreditam que esse conteúdo ajudou você de alguma forma, deixe seu comentário ou sugestão ou dúvida a respeito desse conteúdo ou de qualquer outro conteúdo que eu tenha postado aqui relacionado ao vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.